O que é enteropatia alérgica induzida por proteína alimentar? Então, é uma doença chata, difícil de diagnóstico, né? É uma doença que atinge basicamente o intestino delgado e ela é justamente chamada uma hipersensibilidade, ou seja, o organismo fica muito sensível a determinadas proteínas, mas não são IgE-mediadas, ou seja, não existe justamente a produção do anticorpo IgE, e não havendo a produção do anticorpo IgE, fica muito difícil da gente fazer o diagnóstico, né? Tanto pelo sangue, quanto pelo prick test, quanto pelo prick to prick, que é um outro tipo de teste também, que você coloca o alimento direto na pele para ver se dá positivo, né? Quanto pelo teste de provocação também, que não é fácil. A gente consegue fazer alguma coisa de diagnóstico pelo teste de provocação. O teste de provocação é o exame padrão ouro para diagnóstico de hipersensibilidade alimentar, mas também não é fácil fazer com teste de provocação. E é ruim porque atinge o intestino delgado. O intestino delgado é aquela região que é responsável pela absorção dos nutrientes, né? Então a criança acaba ficando depauperada dos nutrientes, ela diminui a velocidade de crescimento, ela não tem um crescimento adequado, não só de altura, também como de peso. Ela pode ter também um déficit de desenvolvimento intelectual, né? Isso pode se manifestar depois durante o desenvolver do desenvolvimento dela, durante sua vida. Ou seja, realmente é uma doença muito complexa, é uma doença de difícil diagnóstico, é uma doença que causa um problema sério, porque ele causa uma síndrome desabsortiva. Não conseguimos fazer o diagnóstico através de métodos mais simples, porque ela não é IgE-mediada, e principalmente, que é muito importante você que está ouvindo esse vídeo, você prestar atenção nisso. Na hora de você conseguir identificar o alimento, não adianta você trocar por outro. Pelo menos à primeira vista. Você precisa primeiro recuperar a mucosa intestinal, recuperar a integridade da mucosa intestinal, porque aquela mucosa ela acaba ficando afetada com o processo inflamatório, e aquela seleção de alimentos, né, seleção de substâncias nutritivas, colocando para dentro o que é necessário e deixando para fora o que não é necessário, ou seja, fazendo com que as macromoléculas elas não entrem na corrente sanguínea, e isso acaba ficando muito prejudicado. Então, trocando em miúdos, se você suspender um alimento, um leite, por exemplo, uma criança que é alimentada com leite, mesmo com fórmula extensamente hidrolisada, que de certa forma causa esse problema, e você tenta substituir por uma fórmula de soja, né, achando que a soja vai ser menos alergênica. Eu não recomendaria, porque o intestino em contato com essa soja, onde você tem um aumento da permeabilidade intestinal, faz com que essa soja ela penetre com mais facilidade e você acabe desenvolvendo também uma hipersensibilidade da soja. Ou seja, a longo prazo, a médio e longo prazo, você deixa de ter uma alergia a leite, ou continua tendo alergia a leite, mas passa também a ter a hipersensibilidade da soja. Então, para dar tempo do intestino se recuperar, depois que você faz o diagnóstico disso, é importante manter a chamada dieta alimentar, ou seja, a dieta com aminoácidos, substâncias que de certa forma são potencialmente não alergênicas, tá? Dieta alimentar com aminoácidos, tá bom? E que tem substâncias também nutritivas, não só aminoácidos, tem vitaminas, minerais, ácidos graxos, ou seja, tudo aquilo que a criança precisa. É muito caro essa fórmula? Mas é indicação, principalmente você que é médico, você que trabalha na área de nutrição, não fazer uma fórmula de soja após o diagnóstico de enteropatia alérgica induzida por proteína alimentar. Você tem que dar um tempo para o intestino daquela criança se recuperar e fazer justamente a formulação de alimento de proteína, de aminoácidos simples de dieta elementar, tá bom? Obrigado aí pela sua pergunta.